Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou a altura do mês de falar dos jogos que eu gostava de ter jogado no mês que passou, mas que por muitos motivos não consegui. E vamos falar então desses três jogos. O primeiro aqui é o Small World of Warcraft. Nesta versão, eu andei há muito tempo, andei sempre a pensar se deveria comprar o Small World ou não. Fui adiante. Já joguei há uns bons anos, mesmo há uns anos valentes, e na altura fiquei com boa impressão do jogo, mas não me pareceu que fosse nada que fosse prioridade na altura. Depois vi esta versão, eu sempre gostei do Warcraft, joguei praticamente quase todos os jogos digitais que saíram do Warcraft, menos o World of Warcraft, mas todos os outros fui jogando ao longo da vida, e é um tema que me interessa até pela própria história e a própria narrativa associada a este mundo que foi construído para este jogo. Portanto, este pareceu-me ser depois então uma boa edição para finalmente trazer o Small World para a minha ludoteca, até porque isto é aqui uma espécie de um híbrido, porque tem aqui uma série de mecanismos de Eurogame, de controle da área, etc e tal, mas depois tem também os tais conflitos de interações com os outros jogadores em que vamos removendo as forças e acaba por ser quase um jogo que se assemelha tem pequenos toques de jogo de guerra, nesse sentido, de domínio de áreas, etc. Embora não se elimine os jogadores, etc. Não é um conflito assim tão evidente como os outros jogos de guerra, mas tem alguns elementos aqui interessantes para poder provavelmente fazer essa ponte. Portanto, é um jogo que eu tenho curiosidade em jogar, ainda não abri a caixa sequer, mas quero experimentar assim que possível. Por falar em jogos de conflito, outro jogo que eu queria ter jogado e ainda não consegui, mas já abri a caixa pelo menos, é o Kmet. Este jogo já passei por ele tantas vezes em lojas e sempre pensei, bem, isto não é um jogo para mim, isto tem conflitos, isto é quase um jogo de guerra, embora não seja bem, não é? Mas é um jogo aqui demasiado conflituoso, estas miniaturas, este tema assim um bocado estranho, mas eu cada vez mais nos últimos tempos tenho procurado diversificar um pouco as experiências que vou tendo nos jogos. Até por questões também práticas, académicas e profissionais, dá-me jeito de conhecer todas as opções quando se trata depois de tomar decisões de design para outros projetos, convém saber um pouco de tudo. Mas tenho apreciado bastante estes jogos mais como para quebrar a monotonia dos Eurogames e dos jogos económicos, não que sejam chatos e aborrecidos, mas tenho aprendido a valorizar jogar este tipo de coisas de vez em quando. E nós temos aqui um jogo que aquilo que mete o Blood and Sand foi reeditado, refeito, e pareceu-me também uma boa oportunidade então de adquirir finalmente o jogo, porque até foi também a um bom preço que eu adquiri, e penso que esta versão também tem alguns ajustes, e houve ligeiras melhorias no sistema de jogo e grandes melhorias a nível dos componentes. Portanto, foi uma boa aquisição e tenho muita curiosidade em jogá-lo assim que possível. Por fim, o outro jogo que eu gostava de ter jogado e ainda não consegui é o Crescent City Cargo, um jogo que acabou de chegar de Kickstarter. É mais um jogo da Spielworks, um jogo que vem aqui na continuidade, parece que é uma trilogia que vai surgir do Captains of the Gulf. Aqui mais um jogo económico e de logística, estes jogos típicos da Spielworks em que vem trazer aqui criadores, dando-nos a possibilidade de criar estes jogos mais pesados, mais complexos, com uma estética de Eurogame, obviamente, mas normalmente são também jogos económicos. Portanto, é um jogo que eu tenho muita curiosidade também, foi um jogo que até fizemos um Kickstarter em conjunto com o pessoal da Spiel Portugal, porque o Costa e o Rola também queriam experimentar este tipo de coisa, e eu também aderi a isto porque me pareceu também um jogo interessante. Portanto, tenho curiosidade em jogar isto assim que possível, e é aqui mais um para testar quando for possível. Não tem modo solo, portanto, neste momento tenho de esperar se consigo encontrar o grupo para jogar isto. Tem sido difícil marcar encontros para jogar em grupo, pelo menos para mim tem sido complicado. E pronto, foram estes os três jogos que eu gostava de ter jogado, ainda não consegui jogar, espero jogar em breve, e fico também curioso de saber quais são os jogos que vocês têm em lista de espera, que não têm conseguido jogar, e que estão nas vossas, como prioridade para jogarem assim que possível. Então vá, Deus!